queridos, sejam bem-vindos a mais um Recado do Coração de Deus, uma excelente segunda-feira para você. E hoje, abrindo a nossa semana, uma pessoa muito querida para mim, o meu amigo Anderson Nascimento, que também é um dos apresentadores aqui dos nossos canais, CJC, Show da Fé, entre outros. E hoje está à frente, juntamente com a pastora Yara, da área administrativa da TV aqui no Rio de Janeiro. Anderson é líder estadual do Ministério Jovem, está conosco há quase 16 anos e é casado há 4 anos com a doce Luciene. Anderson, meu amigo, que Deus te use de forma abundante na principal missão que você foi chamado a fazer, pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe. Olá, meus amigos do Recado do Coração de Deus. Obrigado, Andréia Rocha, que nos deu a oportunidade de eu participar aqui, de deixar essa mensagem de Deus para você. Nós temos tantos dias corridos, são tantas atividades, que às vezes a gente para e, num certo momento, a gente pensa: qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Será que eu sou algum acidente? Será que a vida é cheia de acasos e coisas que acontecem na nossa vida acabam nos balançando? E qual é o fim, o propósito disso tudo? A Bíblia diz em Colossenses 1,16 que todas as coisas, absolutamente todas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, todas elas foram criadas por Deus e nele encontra o seu propósito. Hoje, você pode olhar para trás e pensar: mas eu fui um acidente. Os meus pais não me planejaram, eu vivi sozinho, tudo que eu conquistei foi porque eu trabalhei muito, me esforcei demais, eu nunca tive ninguém por mim. Mas, na verdade, a palavra do Senhor nos garante que Ele lembrava da gente antes mesmo da gente nascer. Ele pensava em você. Deus, Ele te ama tanto, e algo que me chama a atenção na palavra dele é o seguinte: é que Deus, Ele não tem amor. A Bíblia diz que Ele é o amor. Se nós olharmos para a Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, que é algo tão profundo, tão forte, nós vemos que o amor entre os três era o suficiente. Deus, Ele recebia o amor e dava o amor entre os três, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí vem aquela pergunta: se Ele já tinha tudo o que precisava, por que a humanidade existe? E quando o Espírito Santo ministra ao nosso coração e a gente descobre o porquê a humanidade existe, a gente se surpreende com o amor de Deus. E Ele criou a humanidade para mostrar a mim e a você que Ele nos ama. Não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais ou menos, mas Ele nos ama da mesma maneira todos os dias. Isso nos prova que Ele não deixa você ao acaso e nem colocou você na terra para você enfrentar os problemas sozinhos e deixar você à deriva. Pelo contrário, Ele planejou a sua vida. Ele sonhou com você, assim como um pai sonha com seu filho. Quando você se casa e você vai ter um filho e ele ainda está sendo gerado na barriga da mãe, o pai costuma sonhar, começa a idealizar como vai ser a infância. Às vezes a mente humana vai mais além, né? Imagina o dia em que ele vai para uma escola, vai fazer uma faculdade, o que o meu filho vai ser? Se nós humanos conseguimos pensar dessa maneira, desejar o futuro dos nossos filhos que ainda não vemos, imagina Deus. E aí você para e pensa: será que Deus realmente faz tudo isso por mim? Será que Ele planejava tanto com tantas coisas que acontecem na minha vida? Hoje, nós podemos agradecer a Deus porque o nosso caráter, a nossa vida, quando nós nascemos, ainda não está totalmente delineada. O nosso caráter precisa amadurecer. A vida é cheia de situações que nos fazem crescer. Por isso, passamos por tantas adversidades. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas essas aflições não são para desanimar você. Pelo contrário, são para preparar você para coisas grandes. Pode ter momentos em que você pensa em desistir, em olhar para trás e ver que nada valeu a pena. Só que quando nós temos a direção de Deus, nós podemos olhar para essas dificuldades, para essas barreiras e crescer. Assim como Davi cresceu ao enfrentar Golias, algo impossível. Talvez
muitos de nós olharíamos para Golias e duvidaríamos se conseguiríamos vencer. Mas Davi venceu Golias e logo em seguida ele passou por outras dificuldades também, mas assumiu o lugar de rei. Daniel, enquanto orava, foi imposta uma lei em que ele não poderia orar durante o dia e nem durante a noite. Era proibida a oração ao Senhor. Mas ele orou. Foi preso, foi lançado na cova dos leões, nenhum arranhão foi feito no seu corpo. E aí, depois que ele saiu, ele pôde reconhecer e provar a todos que Deus era com ele. Ele tinha essa confiança. Mas por que ele foi jogado na cova dos leões se ele estava orando a Deus? É porque essas adversidades que a gente passa servem para nos amadurecer. A gente precisa crescer. Existem 3 coisas fundamentais para a gente crescer. Primeiro é a palavra de Deus. Ela te prepara para você saber agir. Segundo, são as pessoas à sua volta. Estão ali junto com você para te dar apoio. E sempre Deus coloca alguém para te dar o apoio. Às vezes da pessoa que você menos imagina, mas Deus envia o socorro também através de uma pessoa. E terceiro, são as provas, as dificuldades que a gente enfrenta. Então, quando você olha para a sua vida e percebe que Deus te amou ao ponto de colocar você nesta terra, de dar a você um futuro, te dar um nome, te dar capacidade, porque você é cheio de capacidade. A Bíblia diz que nenhuma habilidade te falta. Deus colocou em você tudo o que você precisava para ser um vencedor. E quando você percebe que cada dificuldade é uma maneira de você crescer e você amadurecer, também é uma grande oportunidade de vermos que Deus nos livra de todos os males. Talvez você pense até em desistir pela dificuldade que você enfrenta. Porém, Deus está com você. Em nenhum momento Ele te esquece. Até porque, você já viu um pai se esquecer do seu filho? Nunca. Às vezes a gente até ouve alguns assuntos assim em notícias de jornais, mas eu não estou falando de um pai comum. Eu estou falando do Deus que é amor, tinha tudo o que precisava e criou você só para provar para você que Ele te ama. Esse é o recado que Deus tem para você no dia de hoje. Creio que Deus falou ao seu coração e espero que todos esses frutos, as sementes plantadas, dê frutos a 30, 60 e 100 por um. Obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe.